Boa noite, amados. Boa noite a todos, né? Boa noite à igreja que foi eleita, a igreja que foi predestinada em amor, foi chamada, né, também para o propósito de Deus. Amados, hoje vou trazendo outro assunto, como todos os assuntos que eu levanto aqui nessa conversa. Assunto este que é um pouco escondido, eu acredito, é um pouco ocultado, né? É um assunto que tem um pouco de, né, cisma entre os povos, né? Principalmente o povo de Deus. É a predestinação versus eleição, né, que os dois andam praticamente juntos, mas em si a predestinação é um assunto muito interessante, né? Eu gostaria muito que toda a igreja observasse, né, não pelo lado errado que muito se fala sobre predestinação, mas pelo lado bíblico, né? Porque é uma doutrina bíblica, está na Bíblia, né? Então devemos observá-la, né? Mas devemos partir do princípio de que como entendê-la, né? Devemos entendê-la, não negá-la, não ressachá-la, né? Mas sim entendê-la de que forma o apóstolo Paulo quis se expressar para os nossos irmãos, principalmente os irmãos de Éfeso, os irmãos de Tessalônica, os irmãos também de Roma, né? E todas as cartas ele falou sobre predestinação. Nós também, o nosso Senhor Jesus Cristo falou em predestinação, os profetas falaram em predestinação. Mas, em particular, temos que partir desse princípio, né? De que forma devo entender, de que forma eu devo entender sobre este assunto que é bem polêmico, mas também é um assunto fácil de se entender. Simplesmente você deveria partir do princípio de que você existe desde antes da fundação do mundo. Você não nasceu ali no ventre da sua mãe. Né? O seu começo não começou quando sua mãe e seu pai, né, começaram a namorar e se coabitaram ali. Você não partiu dali. Né? Ali você existe, ali você teve um corpo, né? Você começou a existir corporalmente. Da mesma forma que o nosso Jesus Cristo existiu ali corporalmente, né? O próprio Deus o gerou, né? A carne que é filha, a carne que é filha unigênita de Deus, é a carne de Jesus Cristo, né? Ali tudo bem, mas nós nascemos da mesma forma, mas sim sendo com coabitação humana. Nascemos em pecado, é claro, tem aquela coisa que a Bíblia fala lá sobre Adão, né? Todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Tudo bem, mas nós partimos de um ponto que é o céu, né? Nossa origem, o apóstolo Paulo fala que nossa origem não foi aqui na terra, nós somos seres espirituais. Deus é Pai dos espíritos, né? Fala no livro de Apocalipse. Deus não é Pai da carne, né? Deus é um ser espiritual. O que é que ele falou lá no princípio? Passamos o homem à nossa imagem. A imagem de Deus é espiritual, então os homens são espirituais. Então, olha, vamos falar sobre predestinação. Para começo do assunto, vamos ler a carta que Paulo escreveu aos Éfesos, né? Aos Efésios, como a Bíblia assim fala. Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Vamos partir desse princípio. Nós não começamos a existir ali, né? No útero da nossa mãe, não, não. Pelo contrário, nós temos uma pré-existência, né? Certa vez, o nosso tendo alguma conversa, né, com Jó, aí ele fez uma pergunta a Jó. Jó, onde tu estavas quando eu né, formava, né, colocava as bases do fundamento, criava todas as coisas? E ele mesmo responde, né, quando as estrelas da alvas juntamente cantavam e rejubilava todos os filhos de Deus. Então, naquele momento, quando Deus estava criando tudo, você estava lá, glorificando, né, cantando e dando glória para a criação. Né? Aí você pode perguntar, mas Cláudio, como é que eu não me lembro? Né? Como é que eu não me lembro? A pergunta é muito simples de se responder. Veja que quando Adão pecou,
ele destituiu tudo, né? Toda a criação. Você vê que por causa de Adão, toda a criação foi perdida espiritualmente. Ou seja, a partir dali, uma das coisas da criação de Deus era que o homem não morria. A morte não existiria, né? Na visão de Deus. Mas a partir do momento quando Adão pecou, né? Transgrediu as ordens de Deus, aí a partir dali o homem perdeu o contato com Deus e aí os demais nasceram com essa semente. Então por isso que você não lembra, porque se não acontecesse, nós estaríamos no paraíso. Mas tudo foi restituído pelo segundo Adão, né? Tudo foi restituído por Cristo, né? E as coisas estão indo, né? De vento em popa até a vinda do nosso Jesus Cristo para nós voltarmos àquela união que tínhamos no passado. É simples de entender. Não importa que é tão fácil da forma que eu estou falando, mas em outras oportunidades eu trarei uns assuntos para a gente, né, conversarmos sobre estes assuntos de pré-existência. Né? Vamos falar hoje sobre predestinação, que é uma coisa que já aconteceu. A pré-existência era lá. Vamos falar agora cá. Estou brincando, né? Então, amados, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos. Veja que Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo para ser santo. E, né, para ser santo. E irrepreensível perante a sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Veja que você não tem participação nenhuma, né? Deus predestinou em amor, né? Deus nos tornou irrepreensível perante Ele, né? Aí você, mas como é que eu sou irrepreensível perante Deus, né? Que às vezes eu brigo com a minha mulher, dou no meu filho, me iro às vezes facilmente, mas, amados, quando Deus olha hoje para você, segundo o sacrifício que foi feito na cruz, ele vê você irrepreensível, né? Praticamente mais branco do que a própria neve. Você, segundo aquele sacrifício de Cristo que nos tornou mais branco do que a neve, né? Você vê que o livro de Apocalipse diz que nós nos vestimos, né, de vestes brancas, mais brancas do que a própria neve. Isso já é real. Né? Quando Deus olha para você hoje, ele vê você irrepreensível. Agora não, tem que crescer, né, amado? Se você se ficar lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, aí você vai se ver como um gafanhoto, enfim. Tem que crescer, tem que observar os bens realizados, né? Você tem que ler as cartas de Paulo, né? Ver o verdadeiro evangelho que está nas cartas de Paulo. Porque se você volta para a lei, você vai ver como a lei quer que você viva, né? E a lei, o que a lei te fazia, né? Fazia-se menção de pecado todos os dias. Mas Cristo, Mateus 5,17, ele aboliu a lei. Se você volta para aquele fundamento que é fraco e pobre, então você vai ver fraco e pobre, amado. Né? Vamos prosseguir para o que é perfeito, né? Então é isso. Fomos predestinados em amor. Mas claro, predestinação é um assunto que ninguém fala. E quando se fala, as pessoas olham você com desdém. Tudo bem, amado, mas não invalida a palavra. Né? Não deixa de ser real. Está aqui na Bíblia. Né? Agora, devemos discutir a forma de como o apóstolo Paulo falava, né? O apóstolo Paulo dizia, olha, Deus predestinou vocês em amor. Bom, estou falando, Deus predestinou a igreja em amor. Simplesmente. Então, amados, Paulo escrevendo aqui a carta aos Tessalonicenses, ele diz que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Vamos ler o texto. Ele fala, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos mediante a obra santificadora de Jesus Cristo, ou seja, para sermos salvos mediante a obra
santificadora do Espírito e a fé na verdade. Você vê que a visão do apóstolo Paulo em relação às coisas que Deus nos mostrou, né, o que foi mostrando, né, pelo período de tempo que foi a graça de Deus, você vê que não tem nada a ver com o que os outros apóstolos falavam, embora que o apóstolo Paulo conviveu um pouco, né, antes de ter a revelação da graça de Deus, né, antes do Senhor Jesus Cristo o ter o arrebatado e mostrado o Evangelho, ele conviveu com os irmãos. Né? Você vê que após, né, a morte de Jesus Cristo, né, Jesus Cristo depois ele voltou, né, como o Espírito Santo. Ali você vê ali em Atos 2, né, a vinda do Espírito Santo para ficar para sempre, né, foi profetizada pelo profeta Joel, e todos os profetas almejavam, né, pelo menos ter conhecido, né, esse Emmanuel, Deus conosco, embora era impossível que eles o conhecessem, porque o tempo não poderia, né, eles morreram muito antes de Jesus Cristo, mas eles almejavam. O profeta Joel almejavam ter esse Espírito Santo para sempre, feito nós. Eles, os profetas, tinham também o Espírito Santo, né? O Espírito Santo estavam sobre eles. Hoje não. Hoje somos bem-aventurados. Porque certa vez Jesus Cristo falou sobre João Batista. Diz assim: entre os nascidos de mulher, não há um, né, que seja maior do que João Batista. Veja que Jesus Cristo colocou João Batista superior a todos os homens nascidos de mulher. Abraão, Jó, Isaac, Isaías, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, enfim. Quem nasceu de mulher, ele só tirou Adão. Não é maior que João Batista. Mas ele só é mas o menor do reino dos céus é maior que ele. Então veja que nós hoje, somos maior que João Batista, porque não é maior em questão de poder, ou não é maior no que de respeito ao que nós alcançamos. Veja que antigamente ele estava ao lado, com eles, hoje não, ele está dentro de nós e para sempre. Por isso que nós somos maior que João Batista, uma simbologia que o nosso mestre fez. Então, amados, Paulo escrevendo aqui aos Tessalonicenses, ele fala: mas nós, né, devemos sempre dar graças a Deus, né, por vocês, irmãos, amados do Senhor, porque desde o princípio Deus nos escolheu para sermos salvos mediante a obra santificadora do Espírito. Você vê que o Espírito aí está com E maiúsculo, o Espírito Santo, e na fé na verdade. Então, amados, todas as vezes que você se deparar com essa palavra, predestinação na Bíblia, não tenha medo dela. Encara como uma coisa boa. Porque eu passei muito tempo, né, praticamente toda a minha estadia na lei, e nunca ouvi falar dessa palavra. Passei muitos anos e eu era uma pessoa que gostava muito de ler, observava todos os preceitos da lei, né, não deixava passar nada. Claro que eu deixava, porque eu tentava ser santo, mas não conseguia. Mas na minha mente, eu, né, fazia meu sacrifício, de jejum, gostava muito de monte, vigília, essas coisas assim que a lei, né, observa. Mas eu nunca ouvi falar sobre predestinação. Certo dia, eu escutando uma rádio evangélica, né, ainda me lembro, acho que foi isso em 95 ou 96, aí um pastor chamado Carlos Magno, né, tem um programa de rádio, A Verdade que Liberta, ainda me lembro do programa. E eu escutei sobre predestinação, salvo uma vez, salvo para sempre. E aquilo me chocou muito, eu fiquei muito irado. Não pode ser salvo uma vez, salvo para sempre. E se eu pecar? E se pecar contra o Espírito Santo? E, né, você coloca muitas coisas, você coloca, né, começa a colocar, né, doutrina de homens, porque mas porque o meu pastor disse que eu tenho que fazer a minha parte. Tudo bem que Jesus fez a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Isso é o que nós falamos. Isso é o que o pastor fala. Mas o que está na Bíblia é aqui, ó. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E em amor nos predestinou.
Não tem nada a ver, né? Não, porque eu tenho que fazer minha parte, etc, etc. Não, porque se eu não batizar nas águas, eu perco minha salvação. Só bobagem, né? Só coisas da lei, né? Que não torna perfeito o praticante. Então, amado, em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala sobre os vasos de misericórdia que foram preparados de antemão. Ele diz, olha, o que quer dizer Romanos 9:23? Se ele fez isto para tornar conhecida as riquezas de sua glória em vasos da sua misericórdia, e preparou de antemão para a sua glória. Ou seja, nós, a igreja, que são os vasos de misericórdia, foram criados para ele de antemão, ou seja, de antes da fundação do mundo. Ele fala ainda, ou seja, a nós que também chamou, não apenas dentre os judeus, né? Ele já está falando da parte, né, de nacionalidade, não dos judeus, mas também dentre os gentios. Aí ele falando, ele cita a lei, ele fala, mas como dizem Oséias, chamarei meu povo a que não era meu povo, e chamarei a minha amada a que não era minha amada, né? Jeremias também falando, aí no capítulo 14, versículo 5, Jeremias diz, olha, Deus nos escolheu, né, desde o ventre da minha mãe, né? Desde o ventre, o profeta Isaías, ele foi escolhido para profeta às nações. Ele fala, a palavra, Jeremias 14, versículo 5, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te escolhi. Veja só, antes que tu nascer, eu te separei e te designei profeta da nação. Você vê que a gente não nascemos ali, na coabitação de mãe e pai. Não. Nós não fomos formados ali. Ali foi formado o corpo para habitar quem? O Filho. Você vê que Deus é pai do Espírito, não é pai da carne. Deus formou ali a carne, né? Formou ali um bonequinho e colocou um espírito ali. Para viver, né? Para fazer parte do plano de Deus. É porque a carne em si, ela vai ficar aqui. Vai virar pó, né? Vai voltar à terra novamente. O espírito volta a Deus, teu Deus. Né? Certa vez, o Senhor falando a Jó, né? Teve uma conversa com Jó e o Senhor fez algumas perguntas a Jó. Aí perguntou, Jó, onde tu estavas, hein, quando eu fundava as coisas? Aí Jó perguntou, meu Deus, onde é que eu estava? Será que eu estava no ventre da minha mãe? Será que eu estava lá, né, pegando água? Aí o Senhor falou para Jó, disse, ó Jó, tu sabes, porque neste tempo era nascido. Aí Jó disse, mas Senhor, não tenho nem 60 anos. Jó, é grande o número dos teus dias, Jó. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantava e rejubilava todos os filhos de Deus. Isso antes de existir qualquer coisa aqui na Terra. Né? Então, amado, em outra oportunidade a gente continuaremos a falar sobre predestinação, falar sobre eleição, também dando uma palhinha sobre a pré-existência. Tudo isso aconteceu e está na Bíblia. Só basta a gente procurar e examinar. Graça e paz para todos. E outra oportunidade a gente daremos continuidade a este assunto. Mas se os irmãos querem crescer na graça e no conhecimento, nos visitem todas quarta e todo sábado às 19h30 aqui na rua Catolé do Rocha, né? Número 22, Jordão Alto. Graça e paz a todos amados. Quem está falando aqui é Cláudio Roberto, ministro da palavra. Que todos, né, fiquem em paz. Que esta semente, né, caia numa terra boa, eu acredito que já caiu, e germine a 30, a 60, até 100 por um desta semente. Graça e paz.